Alguém tem alguma coisa para colocar? Alguma pergunta para fazer? Não? Tá bom. Ok, então. João conseguiu descobrir onde que está a capela? Em que dimensão? Ou não Sabe, conseguiu Deus? trazer essa informação? Hã? Não consegui nem pensar nisso. Né? Talvez seja esse o problema, né? Não consegui. É, nem pensar, aí não dá para. Não, não Pois é. consegui não. Eu fui só lembrar disso hoje também, que eu já Obrigado. fui rever a reunião e, e aí então surgiu essa questão lá, né? Tudo bem. A gente havíamos parado nesse parágrafo aqui, né? E a gente havia conversado que é um grande resumo da missão do Jaguar, né? E eu vou começar então lendo de novo e a gente vai seguindo na leitura. Então, meus filhos queridos, nós precisamos, nós precisamos de muito esclarecimento. Nós precisamos de muito conforto. Conforto no íntimo do justo, de quem sabe amar, esclarecendo e ensinando e clareando o caminho dos que vão atravessar a nossa estrada. Então, é uma mensagem muito forte que nossa mãe nos dá, que a gente precisa, primeiro, nos esclarecer, né? Entendermos as coisas, sim. Vocês quer que eu coloque o texto antes? Sim. Ou manda no grupo, ou não sei se der para poder, porque eu tô vendo no celular, fica pequenininho. Sim, mas eu posso, se não ficar difícil, eu posso logar também no computador, que aí eu consigo ler. Se Vou desse para mandar, colocar, seria bom. posso colocar lá, não tem problema, né? Obrigada. Isso tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, todo mundo tá no celular ou só a Cintia? Eu tô no celular também. Então você quer que eu coloque lá no grupo? Porque senão vai mandar só para ela. É melhor, se você não se incomodar. Não, não me incomoda. Obrigada. Foi. Ok. Então a gente havia. Pode falar, Cintia. Não querendo te cortar, e se você quiser colocar para depois do que eu vou falar, para você falar mais, tudo Uhum. certo. Então, eu vejo aí, né, nesse parágrafo, que não tem nenhum que não seja importantíssimo, algo muito importante para mim, pessoalmente, que o Ataí 108 aí está colocando, né, o esclarecimento e o conforto, e isso é de uma profundidade para mim que tem acompanhado toda a minha vida. Porque eu acho assim, que o esclarecimento, sem esse conforto que ela está falando aí, que é bem profundo, ele endurece a gente fica duro. E esse conforto que ela está falando, que a gente discutiu na semana passada, sem o esclarecimento, ele amolece a gente. Então, de onde eu tenho estudado, essas duas asas, eles sempre andam juntas, elas sempre andam, que é a sabedoria com a experiência, que é assim que eu traduzo, o esclarecimento com conforto, porque para mim,
o esclarecimento, o estudo, entender a anatomia de todos os trabalhos, do que eu estou fazendo, ela me traz muito conforto. O esclarecimento me traz Exatamente. muito conforto. Sem ele, eu não posso. E para ser sincera, eu navego dentro do vale muito quieta, porque justamente eu estou fazendo esse trabalho de esclarecimento e é isso que me dá a base para eu andar quieta, porque no meu coração anda em paz. O que eu faço, o que o ritual, posicionamentos e tudo isso me traz esse conforto também. Então eu vejo ela falando sobre isso para mim, isso é algo radical e eu amo isso. Algo radical. Por que que é radical? Porque ela está dizendo aí que se eu não me esclareço, eu não tenho como fazer essa ponte aí para o conforto, isso é essencial, e eu não vou ficar, obviamente, chamando ninguém para esclarecimento, para juntar grupo, mas eu vou aproveitar todas as oportunidades como essa de hoje para poder esclarecer, porque isso para mim significa cura, libertação e tantas outras coisas mais. Tudo bem, Cid. Concordo em número, gênero e grau. Quanto mais a gente se esclarece, mais confortável dentro do processo a gente fica, né? E o conforto sem esclarecimento é meio que eu vejo como preguiça, né? O camarada senta lá no sofá e está esclarecido, ele está confortável, mas sem a questão do esclarecimento. E tem um ponto, né? Você já conhece, talvez a Cíntia Leão ela não conheça, né? E quem não se esclarece tem que confiar, né? Ou tem que ter fé em alguém ou em alguma ideia, entendeu? Então, talvez, se todo mundo fosse atrás do esclarecimento em qualquer coisa, a gente já estaria num planeta muito mais evoluído, né? Porque eu não tenho que confiar em nada do que me dizem. Eu vou lá e confiro se aquilo é uma verdade. Se não é, eu deixo de seguir e parto para outra, né? E a nossa mãe, né, eu sempre vejo, apesar de eu ter ouvido de uma cientista, que os cientistas também têm fé para eles começarem, né? Mas eu sempre imaginei que a ciência e a fé andam completamente desconectadas, né? Ou seja, eu posso até ter a fé para começar uma pesquisa, mas, né, se eu chego ao resultado que aquilo não está correto, não vai me levar a lugar nenhum, eu abandono essa fé, posso até buscar outra para começar uma nova pesquisa, né? Agora, o que não dá é 2 mais 2, a minha fé diz que 2 mais 2 está sendo, que é 5, e a matemática me diz que 2 mais 2 é 4, e eu abandono a matemática e vou para a fé, né? Então, quanto mais a gente se esclarece, menos a gente precisa confiar no que alguém está falando, né? A gente não precisa, e a nossa mãe, né, ela dizia isso, que nós deveríamos ser um cientista, né? E a gente precisa se esclarecer para entender, né? Lá no início ela fala, né, que ela quer muito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo a grande necessidade de estarmos juntos e vocês receberem como eu recebi todo o esclarecimento, entendeu? Então, ela quer que a gente também tenha o esclarecimento como ela recebeu, né? Então, mais abaixo, em algum lugar, ela fala, né? Em 22 anos né, de clarividência, ela vem se esclarecendo. E ela quer que a gente tenha esclarecimento. Só que ela não está aqui, mas a obra dela ficou aqui. E é isso que a gente está fazendo, né? Mexendo na obra dela, que já é uma força, né? E tentando tirar, né, energias, né? Nos mediunizando, para tentar tirar as energias de dentro dessa força, que é a obra de nossa mãe. E para que isso? Para que a gente seja eruditos da doutrina do amanhecer? Não.
para a gente ajudar, né? Tá aqui, ó. Esclarecimento, nós precisamos de muito conforto íntimo do justo, de quem sabe amar, esclarecendo. Então, esse é o objetivo de nos esclarecer, para que a gente possa esclarecer, ensinar e clarear o caminho dos que vão atravessar a nossa vida, seja eles encarnados ou desencarnados. Então, esse é o grande objetivo da gente estar aqui, né, uma vez por semana, dispondo dessa 1h30, 2, que eu acho que também vai ser 2 hoje, se vocês não se oporem, para a gente se esclarecer cada vez mais e poder ser uma ferramenta útil na mão do Cristo, né, nessa família de Seta Branca. Eu não sei vocês, mas quando eu me... Estou tentando achar a palavra. Quando eu paro e caio em si, em mim, né, que nós somos, que eu sou, né, um missionário do Cristo, né, que eu recebi e me alistei para uma missão, né, de transição planetária que começou em 1984, né? Isso, assim, tudo bem que depois eu me esqueço e outras coisas passam a ser importantes, mas a sensação que eu tenho é que, assim, que eu fico pensando assim, para que mais eu vou me importar? Com que mais eu vou me importar se eu tenho uma missão, né? Que eu sou um trabalhador do Cristo nesse momento que um planeta, né, está vivendo de transição planetária. Isso me dá uma alegria, me dá uma motivação, me dá como dizem por aí, uma vontade de viver, né? Que eu não sei como é que vocês se sentem quando cai em si essa situação, mas eu fico extremamente feliz por essa situação. Salve Deus, Samir. Seja bem-vindo. Se você não viu, Samir, a outra aula passada, a reunião passada, sugiro que você veja para que você consiga, né, entender alguns pontos que a gente vai estar continuando aqui, ok? Muito bem. Boa Meus noite, filhos, salve Deus. boa noite, salve Deus. Muito obrigada. Eu vou pegar a aula para assistir, para me inteirar melhor depois. Obrigada. Salve Deus. Meus filhos, esse mundo que nós ainda habitamos, vão sair seres da terra, do fundo do mar, homens, peixes, do espaço, atrás do nêutron. Vai sair seres nunca vistos na terra e ao seu alcance. É porque eu não sei se é aqui como está, eu não sei se é ao seu alcance, é o que eu entendi. Na terra e ao seu alcance. E a vocês, meus filhos queridos do meu coração, que todos possam estar preparados para receber. Tudo bem. Cara, nossa mãe é demais, né? Ou seja, ela aqui, ela estava em 1981, mas falando com a gente aqui agora, porque ela sabia que aquilo não ia acontecer naquele momento, entendeu? Ela está falando com a gente aqui agora, e lá embaixo a gente vai ver que ela fala que gostaria muito de estar vivendo esse momento aqui com a gente. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é o carinho, o amor que nossa mãe tem, né? Ela fala, meus filhos, né? Ela fala, meus filhos. Daqui a pouco ela fala assim, ó, meus filhos queridos do meu coração. Você vê, às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa mais próxima de Jesus que eu conheci nesse planeta, pessoalmente, é minha mãe, né? Eu sei que todo mundo vai falar a mesma coisa, mas minha mãe realmente era não, né, que ela está viva, é um ser
incrível, né? Não vou ficar fazendo propaganda dela aqui, né? E minha mãe nunca falou com tanto amor assim para eu, que sou filho de sangue dela, né? Quando a gente começa a perceber a forma que nossa mãe, né, tia Neiva, se referia a nós, é uma coisa muito, muito linda de ver, né? Que ela realmente tinha um amor genuíno de mãe, né? Não de uma mãe física, mas de uma mãe transcendental, né? Porque já tivemos várias encarnações ao lado dela, né? Dessa vez, não a, pelo menos acho que todo mundo que está aqui não a conheceu ainda fisicamente, né? Muito bem. Então, essa primeira parte aqui, meus irmãos, ela está falando da carta de 1972, né, que a gente já já vai ler, talvez não hoje, mas na próxima reunião, né, aonde o pai Seta Branca diz que as geleiras iriam se despedaçar, deixa eu ver, não vai demorar para eu achar, que as geleiras iriam derreter e de dentro da geleira sairiam homens-peixes, né? Aí ela coloca aqui, né, homens-peixes do espaço, mas eu não sei se realmente o que ela quis dizer, mas quando ela fala atrás do nêutron, então, logo, lembra da discussão que a gente teve? Quando a gente fala discussão aqui, não é briga, né? É do bom sentido. Lembra da discussão que a gente teve semana passada sobre a questão do nêutron? Quem consegue lembrar e falar aí, o nêutron divide o que do que? Vamos, pessoal, para a gente relembrar. O, Não? o nêutron divide os mundos no paralelo, né? As dimensões. Não, as dimensões, isso. Não no perpendicular, no paralelo. Exatamente. Teve o nêutron, eu estava ouvindo hoje numa reunião, e a palavra correta, ele protege a visão. O nêutron, ele nos protege que a gente não veja a outra dimensão, né? Sempre uma dimensão acima. Então, quem está físico, o nêutron protege que não veja o etérico. Quem está etérico protege que não veja o astral. Quem está no astral, a gente fala no astral, mas quem está astral, porque está tudo acontecendo aqui agora, né? Não é quem está lá no astral, é quem está astral. Então, hoje eu estou físico, mas se eu me sublimar, né, principalmente quando eu vou dormir, e então eu faço uma projeção com a minha alma, aí eu estou etéreo. Se eu faço uma reprojeção, né, que a gente chama de desdobramento, e a gente vai para o astral, aí eu estou astral, né? Não é que eu estou no astral, eu estou aqui nesse mesmo momento, mas acessando, né, dimensões diferentes. Então, o que protege, tem até um outro texto, que eu, quando terminar aqui, eu vou tentar trazer para a aula que vem. Tem um outro texto, né, que é a tia ou é o Tinaraken que diz, né, que o nêutron é uma proteção de Deus para que a gente não veja a dimensão etérica. Então, ou seja, esses habitantes, porque lá na carta o pai não fala do nêutron. E a tia aqui ela explica que esses seres não são físicos. Esses seres são etéricos. Por quê? O que vai acontecer na conjunção de duas dimensões, né? Que na época eles usavam planos, mas usava planos e, né, a gente já sabe todos isso aí. Eles não tinham uma palavra certa para uma coisa certa, né? Então, a gente sabe que é de duas dimensões, né? O que vai acontecer? O nêutron, ele vai ficar
a palavra que acho que eles usavam é que o nêutron vai raliar, ou seja, vai ficar ralo, né? Vocês conseguem entender essa expressão? Ou seja, não vai ser mais uma parede, vai ser agora uma coisa, uma fumacinha só, né? Você faz assim e você consegue já ver do outro lado, ok? Então, o nêutron, ele vai se desfazer e a dimensão física vai conseguir ver a dimensão etérica. E aí a gente vai poder ver os homens-peixe. Eu acho que, por que que a tia fala aqui do espaço? Porque estão em outra dimensão, né, atrás do nêutron. Vão sair seres nunca vistos na Terra, ao seu alcance. E vocês, meus filhos queridos do meu coração, que todos possam estar, o quê? Dormindo? Pedindo a Pai Santa Branca casa, carro, apartamento? Brigando com que fulano está levantando a mão no ritual e não deveria levantar? Não, devem estar preparados para receber esse ser. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Pergunta. Quanta pergunta que eu tenho dentro de um parágrafo, mas o mais importante para mim é se a tia Neiva viu tudo isso que ela está descrevendo, se ela teve experiência de sair do corpo, de ver, e construiu a doutrina como um sistema de preparo para nós, esse sistema que ela deixou é suficiente para o que ela viu, para que a gente pudesse estar preparado, como ela fala, ou ela sabia que não era, na tua opinião? Mas suficiente para que objetivo? Para o que ela está falando aí, nesse parágrafo. Para, por exemplo, receber esses seres, né? Você Ela me está. coloca numa sinuca Então de tá bico. bom. Então eu vou fazer outra pergunta. Eu vou fazer outra Não, mas pergunta. eu posso responder, eu não tenho rabo Não, preso com eu ninguém, sei. não. Eu sei, mas eu vou fazer outra pergunta. Mas eu vou Então, responder essa assim, ah, tá sim, bom, é tá bom, tá bom. suficiente. Sim, é suficiente. Completamente suficiente. Porque E está eu vou aqui ser escrito. honesta. Eu não sei, pelas palavras dela, parece que tinha. Isso é uma opinião pessoal, não estou falando nada da sua resposta. Ainda o conhecimento que eu tenho, eu sinto nas cartas da tia Neiva uma preocupação muito grande. Uma preocupação diz: olha, nós não estamos fazendo o suficiente, nós não estamos ainda aí, nós não temos. É a impressão Perfeito. que eu tenho, é uma Não, isso impressão. é verdade. Mas o que ela trouxe é suficiente. Agora, se estão fazendo, aí é uma outra coisa, entendeu? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo valer todo o esforço que nossa mãe fez, entendeu? Agora, se não tem mais ninguém fazendo, né, e até desestimulando que faça, aí eu não posso fazer nada, entendeu? Sim, mas Então, isso aí assim, é um perigo muito grande, né, que a gente corre. Então, é, é o que eu digo, eu tiro porque esses espíritos com essa visão, com essa experiência, tipo, a Cotai 108, Jesus, todos esses espíritos, Francisco de Assis, eles tinham uma visão, mas um alcance muito maior. E eles podiam prever, pelo tipo de pessoas que nós somos, pelo tipo de responsabilidade que nós temos e de comprometimento, ele já podia fazer leitura, tipo olhar para mim.
Já podia fazer a leitura completa do que eu podia aguentar, que tipo de comprometimento que eu poderia ter com certas coisas ou não. E um grupo, eles com facilidade podem escanear um grupo inteiro e dizer: olha, esse grupo aguenta ou esse grupo não aguenta. Como, por exemplo, foi o caso dos mentores dela investindo nela, porque sabiam que ela podia entregar. Se você me permite, eu acho que discordo de você, Claro, por favor. porque existe uma coisa que foi dada por Deus Pai, que é o livre-arbítrio. E a maioria de nós só está na dimensão mais densa possível de um sistema, né, que é do nosso sistema planetário, por livre-arbítrio, entendeu? Vou te dar dois dados para você pensar se o que eu falo tem algum sentido ou não. Se eu não me engano, é Johnson Plata, um dos primeiros professores de TIA, um mentor. Ele ele avisou que iria reencarnar lá num dos livros, e está reencarnado. Sim, no 2000. É o Johnson Plata, né? É o Johnson Plata. Pois é, ele está reencarnado. E cadê ele? A última informação que eu tive é que ele não deveria ter casado, mas ele se apaixonou, casou e perdeu a missão. Ok? Essa é uma informação. A segunda, essa doutrina era para ser trazida na penúltima encarnação de Tia Neiva. E aí não era Tia Neiva, né? Era Natasha, né? Mas ela não conseguiu trazer a doutrina, entendeu? Aquela história lá de que ela esfaqueou o marido dela, o amante, não me lembro, né? E Mas isso não dá perdeu. para fazer uma comparação, né? Porque só dá para fazer uma comparação quando tem um sistema. No caso, o sistema é agora. Então, mas agora a gente tem essa doutrina. Mas, por exemplo, eu acho que a gente vai falar disso lá na aula de Centúria. A corrente mestra, ela já esteve no planeta, na África, na época do sacerdote Cisma de Erechim. E, e eles manipulavam com a corrente mestra e, de repente, eles se perderam. Entendeu? Então, tinha um sistema. No Egito, tinha um sistema. Akenaton, ele trouxe um sistema de adoração ao único Deus, ao Deus Atom, né? Um Deus que não precisava de estátuas, que não precisava de, de ter nada que você. Um Deus incognoscível, um Deus, né? O tal, entendeu? Um Deus absoluto, Brahman, né? Que é diferente de Brahma, né? Que é o Deus criador, o Deus que o que você é o ser, né? A gente fala Deus, mas eu não gosto dessa palavra Deus, né? O ser que o que você pensar, se você pensou alguma coisa a respeito dele, já está errado, porque ele é incognoscível, é o criador não criado, né? Todos esses termos aí que a gente já ouviu falar de todas as doutrinas. Então, sempre teve, Cíntia, sempre teve o sistema. Cada época teve o seu sistema. E, infelizmente, os seres não conseguem por conta do quê? Agora vem a pergunta que vale US$ 1 milhão. Por que que os seres não conseguem, mesmo tendo um sistema? Essa pergunta é fundamental para a gente. Pode falar. Pessoal, só precisa levantar a mão. A gente aqui
muito pouquinho. Só precisa levantar a mão se for no meio de uma conversa, de uma fala de alguém. Se não, pode abrir o microfone e falar, não tem. Tá bom, mestre. Obrigada. Olha só, eu não vou responder diretamente a sua pergunta, eu quero só fazer uma reflexão sobre a sua pergunta. Assim Porque a que é gente bom. fala assim, por que que a gente não, os seres não conseguiram, né? Mas assim, a gente não sabe se eles não conseguiram. Porque assim, vamos compensar a gente hoje no Vale. Um percentual de nós vai conseguir. Um percentual vai precisar de uma outra rodada, ou de mais duas, ou de mais três, a gente não sabe quanto. Então, cada oportunidade dessas que o Cristo deu para a humanidade, um percentual aproveitou e foi, né? E quem não deu conta ficou para uma próxima oportunidade. Então, é como se, assim, cada vez que a gente passa ali, né, o filtro, alguns conseguem, outros ficam. Então, eu não sei se a gente poderia dizer assim, por que nós não aproveitamos, né? Muitos aproveitaram, né? Nós talvez não. Né? Nós, se a gente está aqui, né? Possivelmente faltou alguma, pelo menos alguma. Espera só um minutinho, meu amor, vamos terminar aqui. Se a gente está aqui, provavelmente algum pedacinho faltou de aprendizado, mas talvez a gente já tenha conquistado muita coisa também, né? Porque assim, eu sempre vejo assim, é como se eu imagino como se fosse aquela máquina de impressora 3D, que não sei se todo mundo já viu funcionando, mas ela vem, aí ela põe uma camada, aí ela vem de novo no mesmo lugar, põe mais uma camada, novamente mais uma camada. Então, quando você olha assim, uma camada parece que não é nada, né? Mas vai progredindo em uma hora, aquela figura vai se formando. Então, acho que a nossa evolução é dessa forma também, não é um salto que se dá, mas ela vai acumulando. Cada vivência que a gente tem, a gente aprende um pedacinho. É só minha opinião. Bom, alguém quer falar mais? Para mim, eu acho que são as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Eu escutei, coisa que eu mais adorei, eu gosto muito de escutar essa filósofa lá do Nova Acrópole, é, essa professora que. Lucilena Galvão. E é exatamente ela, eu adoro ela. E ela falou uma vez uma coisa que eu achei o máximo, que vai, né, do que eu tenho estudado muitos anos, e de pessoas que eu escuto hoje também. Que a gente não evolui, o ser humano não evolui pelo que é gostosinho. Então, quando a gente tem o gostosinho ou confortável, a gente não quer mudar, porque tá gostoso, porque tá confortável. Então, tem vários pontos aí, né? Tem os nossos medos, os nossos traumas, então aquilo tá confortável, eu tenho medo de mudar, ou eu preciso, né, de ter essa coisa de estar confortável, porque eu ainda não estou preparada para, né, uma coisa que é mais desafiadora. Mas eu acho que o ser humano em geral, isso da gente ter que ficar se como que é a palavra em português? A gente tem que sempre estar fazendo um esforço. Sempre estar fazendo um esforço, que nem fazer musculação, a gente tem que ir na academia. Vamos fazer uma pesquisa, venha que gosta. Quem é que gosta de ir na academia fazer musculação? Realmente gosta. Nós vamos ver uma porcentagem muito pequena da humanidade. Por quê? Porque demanda esforço, você tem que carregar peso. E para o músculo ficar forte, você precisa carregar peso, e aí o peso tem que aumentar. E a gente não quer porque demanda esforço. Então, esse esforço realmente tem que ter muita força de vontade, tem que ter um objetivo muito grande para realmente a gente poder cumprir a nossa missão. Nosso trabalho lá no Vale, como eu vejo, demanda muito esforço, demanda a gente tem que, qual é a palavra? A gente tem que deixar muita coisa de lado, esqueci a palavra. Mas tem que deixar Renúncia. muita coisa. O que é Fazer gostoso. muita renúncia. Muita renúncia, obrigada. A gente tem que renunciar a muita coisa. É que nem você falou, para ser trabalhador do Cristo, tem que renunciar a muita coisa. Se a gente vê a história de São Francisco de Assis, a gente vai ver o que ele renunciou. E ele estava ali na beirada também de cair. E quem estuda a história da vida dele sabe que ele era boêmio, que ele gostava de festa, bebia, até a hora que ele caiu em si.
E vários outros a gente vê essa história. Santo Agostinho é um deles também. Então, a história de São Francisco de Assis, que é o pai Seta Branca que a gente sabe, é um exemplo disso. Ele teve que passar por uns desafios aí, até fisicamente doente, e se a gente lê a biografia dele, a gente vê os desafios que ele passou quando ele realmente decidiu, né, cumprir a missão dele, ele ficou perdido. A própria tia Neiva, quantos desafios que ela já passou. A gente que lê os livros dela, vê as histórias dela, e ela podia ter desistido, mas dessa vez ela tinha muita força de vontade nessa encarnação. E ela foi até o fim. E vários outros que a gente vê, antigos ou missionários mais, né, do século passado, digamos assim, a gente vê. Então, eu acho que é a nossa luta conosco mesmo, com as nossas próprias imperfeições, com as nossas próprias dificuldades. É isso que eu acho. Tudo bem. Mais alguém? Bom, eu anotei que vocês foram falando e fui anotando algumas coisas aqui. Vamos começar de trás para frente, né? A Ara falou da renúncia. Vou deixar a renúncia para o final. Ela falou de fazer esforço, né? Por exemplo, quem vai na academia, né, tem que fazer esforço. Porque, na verdade, quem vai na academia, ele está querendo ser feliz, né? Seja construindo um corpo, ou seja recebendo aquela dopamina depois de fazer 1 hora, 1 hora e meia de musculação, né? Ou seja, você precisa gastar energia para receber, né? Essa questão do esforço é o gasto de energia. Aí depois você falou sobre o espírito evolui. Eu tenho uma pergunta. Nosso espírito, que é a nossa centelha espiritual, ela precisa evoluir? Vocês acham que a nossa centelha espiritual precisa evoluir? Quem tem coragem de me responder? Cíntia já No falou que meu não. conhecimento, não. Alguém acha que nossa centelha espiritual precisa evoluir? Pensa, ela é um pedacinho de Deus Pai Todo-Poderoso, que ela se afastou da fonte. Assim como o pessoal lá do Goiás, quando vai na praia, pega um copo, uma vasilhinha lá, água da praia, do oceano, né? E leva lá para o Goiás. Aquela água deixou de ser o oceano? Não. Ela só se afastou um pouco, perdeu o contato. Mas ela precisa evoluir para chegar a ser novamente o oceano? Não. E nossa centelha espiritual precisa evoluir? Alguém mais tem coragem de responder? Ninguém tem coragem. Na minha opinião, não. Tá? Não precisa evoluir a centelha espiritual. Eu vou seguir aqui, se ninguém me fizer pergunta nenhuma, eu vou continuar o raciocínio, tá? Tudo bem. Salve Deus, mais inglês. Aí a Cíntia falou assim, que a evolução, né, não é um salto que se dá, né? Ela usou a questão da impressora, né, que ela é 3D, que vai lá, bota mais uma camada, bota mais uma camada e vai crescendo, vai, né, tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela falou da questão de rodada, né? Ah, não deu nessa rodada, vai para uma próxima oportunidade. Então, duas coisas que eu quero dizer aqui. Nesse planeta, eu ainda não consigo mostrar para vocês em um texto, em um áudio, salve Deus de nossa mãe, Salve Deus. porém, eu já conheci essa informação de outras doutrinas e eu ouvi o mestre Nicéias falando essa informação, que nós temos e eu acho que isso vai estar em conflito com outras doutrinas, porque eu já ouvi
Bom, vou falar direto, né? Porque eu falei que eu já ouvi umas doutrinas, então eu vou ser bem específico agora. Eu já ouvi na doutrina espírita que a gente tem N, muitas e muitas e muitas oportunidades nesse planeta. Mas eu já conhecia de outras doutrinas e ouvi aqui na doutrina do Amanhecer através do mestre de Sés que aqui a gente só tem 21 encarnações, 21 oportunidades. Sim, 21 reencarnações, né? Uma encarnação e 20 reencarnações, que dá 21 total. Se a gente não conseguir acompanhar a evolução do planeta, que o planeta também está em evolução, a gente vai ser convidado a se retirar, como aconteceu com muitos de nós em Capela, né? Porque o planeta alcançou um novo padrão vibratório e os seres que não conseguiam acompanhar tiveram que ser encaminhados para um planeta de mesmo padrão ou mais baixo, ok? Então, essa questão de a gente pensar assim, ah, não, se não deu nessa, quem sabe na próxima e tudo mais, isso não é uma verdade absoluta. Óbvio que sempre vai ter, né? Sempre vai ter oportunidade, seja nesse planeta ou no outro planeta, sempre vai ter oportunidade, né? Diferente do que alguns filósofos do cristianismo dizem, né? Que morreu, você vai ser julgado ou vai para o inferno ou vai para o céu, né? Sempre vai ter oportunidade, a estrela candente está aí para nos provar isso, ok? Porém, o que acontece? Tudo isso que a gente falou, né, a minha pergunta lá no início, né, que a Ara começou a responder da forma que eu gosto, né, de responder sim ou não, ou seja, responder explicando, tudo isso pode ser definido em um termo só, que se chama sistema primário. Então, o que acontece? Enquanto a gente tiver identificado com o sistema primário, a gente não consegue sair da dualidade. Vocês conseguem me acompanhar? Porque a nossa centelha espiritual, ela é um pedacinho de Deus, ela é aquela água. Agora o mestre Gates tá aí, ele vai entender. É o oceano a pessoa lá do Goiás foi lá no Rio de Janeiro, Copacabana, né? Pegou um potinho, fechou e levou para o Goiás. Esse potinho continua sendo o oceano, só perdeu o contato com a fonte. É igual a nossa centelha. A nossa centelha, o nosso espírito, ele não precisa evoluir, ele já é evoluído. A questão é que nós estamos identificados com o sistema primário. E quando eu falo nós, quem é esse nós? Quem consegue me responder? Vou dizer eu. Eu estou identificado com o sistema primário. Quem é esse eu? Se não é a centelha que é evoluída, quem é esse eu? A alma? Perfeito, meu Murano. A alma. A alma, segundo o Tumushi, a alma é o software que roda o hardware que é o ser físico, que é o animal. Você vê que os animais irracionais, eles não têm alma, eles têm uma ânima, né? Eles vivem pela genética, não tem, como é que é o nome? Pelo instinto. Eles não conseguem parar e raciocinar. Um chimpanzé, ele olha uma chimpanzéia mais atraente, só que essa chimpanzéia já tem um dono, que é o chimpanzé vizinho. E ele não pensa. Ele vai lá, mete a mão nela e vai copular. Porque ele não consegue refinar. O instinto dele é muito forte.
ele não consegue raciocinar, e nós ganhamos, né, diferente dos primatas, o córtex pré-frontal, que a gente consegue refinar a informação. A gente olha e fala assim, tá bom, eu quero aquele prato de comida porque eu estou morrendo de fome. Mas se eu roubar aquele prato de comida, a polícia pode me pegar. Eu posso ser preso. Então, eu vou segurar um pouco aqui a minha onda e não vou. Mas se fosse um chimpanzé, ele metia a mão e comia e acabou. Entendeu? Então, com o córtex pré-frontal, né, a história nos conta, né, não sei qual dos dois, eu acho que é na conjunção, né, que os Tomoxis implantaram nesse hominídeo que já estava com córtex pré-frontal pronto, implantaram um software chamado Alma. Para quê? Para que aqui é o corpo físico, tá? Aqui é a alma, que já já essa alma vai virar para a centelha. Vocês vão sempre lembrar disso. Então, essa alma, para quê? Para que nós não fôssemos um chimpanzé com menos pelo no corpo. Entendeu? Então, essa alma, ela vai administrar o corpo físico. O corpo físico ele tem duas leis: sobrevivência e perpetuação da espécie. E a alma, ela entra com sentimentos, emoções e prazeres. Só que a alma, ela está muito identificada com o sistema primário. No meio de tudo isso tem o sistema primário. Ninguém perguntou, e se alguém quiser saber, eu falo. Quem criou o sistema primário? Por que o sistema primário foi criado? Por que a alma está muito identificada com o sistema primário? Então, o que a gente está fazendo aqui é entendendo que a alma é só um software que está rodando o hominídeo, o ser humano, ok? Que se não tivesse a alma, seria igual aos animais, sobrevivência e perpetuação da espécie. Eu tenho que comer e tenho que transar. Transar não, copular, né? Vamos subir o nível. Eu tenho que comer e tenho que copular para botar para botar o meu gene para frente. É uma programação que está na genética, ok? E aí, o software que veio à alma foi para quê? E aí, dentro desse animal, o que tem lá dentro desse animal? Que é mais importante de tudo. Que precisa retornar para Deus Pai. Que é a Então, centelha divina também. a centelha espiritual. Então, a alma ela foi colocada pelos túmulos X para fazer com que esse animal, agora, ele começasse, ou seja, a centelha está dentro do corpo físico, né? Dois aqui é perpetuação da espécie e sobrevivência. A centelha divina está aqui dentro. Só que se tirar a alma, ele é um chimpanzé. Só quer guerrear, comer e território, né? O pessoal chama do cérebro reptiliano, né? Um crocodilo. Ele quer comer, cuidar do território dele para ter mais comida e ter o harém dele né? Um crocodilo com sei lá quantas crocodilas, né? O harém dele. E ninguém chega perto, senão o pau quebra. Aí vem a alma. Por quê? Porque a gente já não é mais um crocodilo, né? A gente já virou um hominídeo, um córtex pré-frontal, já pode colocar a alma. Aí a alma pega esse animal e começa a fazer assim, ó, para a centelha, né? Só que a centelha está dentro, né? Mas começa a entrar para dentro da centelha. Fala assim, você não é só perpetuação da espécie e, e sobrevivência. Tem alguma coisa aí dentro que é você de verdade, que é um pedacinho do Deus Pai Todo-Poderoso. Então,
a grande questão é, a centelha, ela é evoluída, ela é o próprio Deus, mas a nossa alma se identificou com o sistema primário. A nossa alma acha que o personagem, lembra dos três reinos da nossa natureza, corpo, né, o físico, a alma e o espírito, né? A alma é a persona, é personalidade. O espírito é individualidade, é que nós somos de verdade. Só que nós nos identificamos com a persona. Então a gente acha que é isso aqui mesmo e não abro mão. Ou seja, eu sou o dono da minha empresa e ninguém pode me passar para trás, porque se me passar para trás, eu mato. Entendeu? Eu sou o dono dos meus filhos e ai de quem tocar neles, porque se tocar nos meus filhos, eu mato qualquer um que seja. Você entendeu? Ninguém pode olhar para minha mulher, porque se olhar para minha mulher, a mulher é minha, eu mato esse camarada, entendeu? Então, esse é o grande problema, que nossa alma ela está voltada muito para o físico. E o que nós estamos fazendo aqui é tentar voltar essa alma para a centelha espiritual. Cíntia, você tinha levantado a mão? Estou bem, mestre, pode seguir, obrigada. Então, a grande questão aqui é a identificação. O nosso trabalho aqui é para tentar nos. Como é que é? Desidentificar? Não tem uma palavra. É tentar com que nossa identificação com o físico seja mais suave, menos forte. Entendeu? Porque aí sim a gente vai conseguir acessar quem nós somos de verdade. E isso só acontece subindo o padrão vibratório. Lembra que o jaguar, ele tem o direito e a facilidade de viver no seu padrão no terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar. E o próximo chakra é o chakra cardíaco, que é onde desassociar, desassociar com o sistema primário. E o próximo chakra é o chakra cardíaco, que é o chakra do equilíbrio, né? 3 energético, 3 magnético, que é o chakra onde a centelha crística está, que é o chakra onde a alma trafega. E quando a gente alcança a plenitude desse chakra, a nossa alma está quieta. Alguém mexeu com meu filho, eu não vou ter aquela reação de animal e vou sair na pancada com ele. Eu vou parar e pensar, bom, aquele é um ser que ainda está muito identificado. Eu preciso, como Cristo, né, como Jesus diz, né, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, toda vez que alguém fizer alguma coisa contra mim, contra os meus, né, que não são meus, olha como é que a gente está impregnado, né, com isso. A gente deveria falar, perdoe porque ele não sabe o que faz. Fala, Cíntia. Essa parte aqui do texto que fala, eu vou repetir a pergunta primeiro, antes de eu fazer essa sobre o nêutron. Eu queria saber, na sua opinião, se você acha, então, que, que nós estamos preparados para o que a tia Neiva falou, né? Que você acha que estamos preparados, se é isso que eu entendi bem. E a segunda pergunta é sobre o nêutron, que ela separa espaço e nêutron. Então, se do espaço e atrás do nêutron fossem a mesma coisa, ela não lhe estaria separado. Então, eu tenho essa dúvida também. Bom, vamos ler de novo. Ô, Cíntia, preparados bom, nós somos preparados, porém esquecidos. Eu acho que essa é a melhor definição para mim.
somos preparados, porém esquecidos. E o que a gente está fazendo aqui é tentar relembrar o motivo pelo qual a gente reencarnou, entendeu? E eu considero todos nós como despertos, né? Ou seja, já despertamos que a gente não é desse mundo, a gente só está nesse mundo. E agora a gente está tentando desassociar, essa palavra foi fantástica, desassociar do sistema primário para que a gente consiga ser uma ferramenta mais preparada na mão do Cristo nessa missão da transição planetária. Então, vamos ler aqui, vamos falar sobre o espaço, né? Então, meus filhos, esse mundo que nós ainda habitamos, vão, ou seja, irão sair seres da Terra, do fundo do mar, homens-peixes, do espaço, atrás do nêutron. Então, isso aqui, o que ela quer dizer aqui, Cíntia, é que esses seres não são da dimensão, eu entendo assim, tá? Se alguém entender diferente, que esses seres não são da dimensão física, são seres do espaço, é o jeito que ela falava, entendeu? E por ser do espaço, de outra dimensão, tá, como eu havia explicado, atrás do nêutron. Aqui está a dimensão física, nêutron, dimensão etérica, nêutron, dimensão astral, ok? Então, o espaço seria o espaço dimensão física e o nêutron não. É isso? Não, aqui ela quer dizer espaço que não é da Terra, é do espaço, Ok. Ah, tá bom. entendeu? Eu sei porque ela já usou isso aqui, essa expressão em outros lugares. Então, os homens vão sair do fundo do mar, né? Do fundo do mar, homem-peixes do espaço, ou seja, não é da Terra. Os homens-peixes não são da Terra. E onde que eles estão, por não serem da dimensão física, estão atrás do nêutron. A Vão impressão que sair. eu tenho é que eles estão detidos. A impressão que eu tenho é que alguma coisa vai acontecer que vai liberar, tipo, quebrar o selo e aí eles vão sair. Porque o jeito que ela fala é como para mim, eu sinto como uma preocupação, né, desse Não, preparo. 100%. 100% preocupação. É exatamente isso. Ou seja, vai ser a conjunção dos dois planos, né? A conjunção das duas dimensões. O nêutron vai se rasgar e esses seres que são do espaço, né, na fala dela, né, ou seja, não são da Terra, vão poder ser vistos e esses seres são como homens-peixe. Lá quando a gente lê a carta de 72, o pai Satabanca fala dos homens-peixe. E eu pensava que esses homens eram físicos. Mas aqui a tia está falando, não, são do espaço, e ela confirma, está atrás do nêutron, ou seja, a gente não consegue ver enquanto não houver a conjunção dos dois planos. Tá vendo? Vão sair seres nunca vistos na Terra, ao seu alcance. E vocês, meus filhos queridos, meus filhos queridos do meu coração, que todos possam estar preparados para receber, ou seja, a gente precisa estar preparado para receber. Olha só com essa leitura aqui, eu garanto, até porque ela está aqui com a gente agora, que nossa mãe está com um sorriso de orelha a orelha. Assim, meus filhos descobriram o meu áudio e eles entenderam que eles não precisam sair correndo, né, quando eles verem seres como se fossem homens-peixes, eles precisam receber, amar e instruir esses seres, que mais na frente a gente vai ver ali que não só são esses seres, vão ser outros seres também. Então, só por isso aqui, a gente já deu, se não ou talvez 100 passos para aquilo que nossa mãe precisa, que os filhos dela estejam preparados. Ok? São homens de raciocínio,
São homens de raciocínio, são espíritos amados e pedindo socorro. Ou seja, o que eu entendo são homens de raciocínio? É gente que pensa igual a gente. Não é uma alma penada, como dizem por aí, né? Não é um. São, é igual os mortinhos, os irmãozinhos que a gente recebe. A gente não conversa com ele. Fala, Deus, meu irmão, seja bem-vindo. Você está no pronto-socorro universal. Você já desencarnou. Amor e perdão, papapá. Entendeu? São homens de raciocínio. E são espíritos amados. E estão pedindo por socorro. Ou seja, são seres que não conseguiram desassociar a sua alma de um sistema que a gente chama de primário e está preso no etérico, sofrendo, esperando nós recebermos ele e fazermos uma doutrina. Esclarecer para ele: você é o ser desencarnado, você precisa seguir o seu caminho. Por que você está aí até agora? Ah, eu tenho motivo para estar aqui. É porque você não sabe o que aquele centurião lá na romano, na época que eu vivi em Jerusalém, você não sabe o que eles fizeram quando eles entraram na minha casa. Um exemplo. E agora eu preciso encontrar esse desgraçado, eu preciso minha vingança. E a mãe, a esposa, os filhos, às vezes já estão em colônias esperando só esse ser, e já viraram até mentor, e às vezes está vindo na doutrina do amanhecer como um preto velho, para esperar esse espírito passar por um trono e receber o esclarecimento do doutrinador e aquela família partir. Então é isso que nossa mãe quer que a gente aprenda aqui. Salve Deus? Então, vamos seguir. Esses dias, uma dessas, já mudou completamente agora, eu acho. Esses dias, numa dessas passagens que eu tive, eu vi uma falange. Ou seja, uma dessas passagens que eu tive, ela saiu do corpo, foi lá em algum lugar, enfim, e vi uma falange. Uma falange ou uma legião de moças, espíritos encantadores, que se perderam totalmente, e está buscando a sua galáxia. Ou seja, quando ela se refere à galáxia, a gente leu lá na primeira reunião, né, sobre esse áudio, que quando ela fala galáxia, ela não quer falar galáxia, né? Vamos dizer assim, ela quer encontrar o seu mundo, o seu planeta, né? E está dentro da galáxia. Buscando a sua galáxia, não sabe por onde ir. Ou seja, são espíritos, são seres que se perderam e agora não sabe mais para onde ir. E aqui eu vou fazer um adendo. Há um tempo atrás, acho que uns 6 meses, lá no Templo Taraj, né, foi chegada uma informação de que nós estávamos fazendo um trabalho enquanto coletivo tão bom que seres de outras galáxias estavam vindo para poder receber a doutrina de um doutrinador. Então, talvez isso que nossa mãe esteja falando aqui, ela já estava vendo que isso iria acontecer, né? Que a doutrina, do ponto de vista coletivo, está fazendo o seu trabalho tão bem feito, né, que tá vindo seres, isso foi falado lá no Taraj, né, que estão vindo seres de outros orbes para receber a doutrina aqui na nossa doutrina. Pode falar, Ara. Então, eu quando li isso daí, eu fiquei meio confusa,
Nunca tinha ouvido falar nisso. Aí eu pensei assim, como é que esses seres se perderam da sua galáxia e caíram em abismos terríveis aqui nesse planeta? Como ela fala aqui, vivem como cobras. Nunca ouvi falar nisso, a não ser que nem a nossa história, né? Isso ok. Tá, Mas mas eu não olha sei só, se é a mesma coisa igual a nossa história, ou se isso é uma história. Eu vi isso como uma história muito diferente. Eu não sei como é que vocês viram isso, mas eu a gente achei. só não pode levar literal. Vivem Pois como é. cobras. Não dá, não é que eles vivem, né? Não, não, mas é. Porque se a gente pensar, pelo que eu já vi coisas no mundo espiritual, sim, tem seres se Uhum, arrastando como se fossem cobras mesmo. Eu acho que é ok. isso que ela quis, foi isso que eu entendi, eu acho que é isso que ela quis dizer. Então, se a gente for levar em consideração que, que esses seres são dois caminhos. Esquece que a gente recebeu essa informação dos Tarás, tá? Se a gente está falando do nosso orbe, aqui ela se utilizou da palavra galáxias de uma forma equivocada, né? Quando você ouve o áudio, você vê que a tia vai falando, né? Vai vindo as coisas, ela vai falando, de repente ela se corrige, né? Tem um áudio que ela pelo menos se corrige umas 15 vezes. O Nestor pergunta, tia, então é isso, 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 né? Sabe aquela pergunta afirmando ela? Nestor. Aí passa 3 segundos. Não, não, não é não, não é não, não, não é isso não. Entendeu? Então, se a gente for pensar que esses seres são do nosso orbe, ela utilizou a galáxia aqui de uma forma equivocada, né? Hum. Talvez seria de um outro planeta, né? Talvez seria de Marte, entendeu? Porque Marte, segundo lá o Taraj, a gente, última, e também no mantra manhante, né, velhos marcianos ingressados, então, no Socorro Universal, foi o último planeta que a gente passou e destruímos o físico, mas ainda tem um etérico, o astral, né? Então, talvez, pode ser também, né, seres de Marte vindo para cá receber doutrina. Mas talvez essa questão da galáxia aqui não tenha sido. Mas, igualmente, aqui quer dizer que tem seres, seja de outras galáxias, de outros orbes, ou daqui mesmo, que vem receber a nossa doutrina. Pode falar. Quer falar mais alguma coisa, Ara? É, não, eu só estou tentando entender mesmo esses dois parágrafos. Depois ela completa o resto, né? Eu só É. estou tentando entender mesmo se ela quis dizer que são seres que vieram de outros planetas para cá e aí se perderam como a gente, ou não sei se perderam totalmente e vieram parar aqui, eu achei meio confuso. Não sei como é que vocês entenderam isso. Pra mim, ó, a verdade é assim, ó, para mim não faz muita diferença, porque a gente não pode limitar nada. A gente está tentando entender como é que funciona a vida fora da matéria, entendeu? Então, se é de outro orbe, se é de outra galáxia, eu já tenho informação vinda do Taraj que seres de outras galáxias já estão vindo para receber doutrina, né? E vocês podem me chamar de maluco, mas eu vou transferir essa vibração para quem me passou a informação através das famosas dobras ou buraco de minhoca, né? Que teoricamente é possível, né? Matematicamente é possível, assim como o Einstein descreveu matematicamente uma estrela negra que nem a luz escapava tela, e que hoje a gente já tirou foto, que é o famoso buraco negro, que tem pelo menos um no centro de toda a galáxia, ok? Também, matematicamente, existem os buracos de minhoca, que você poderia entrar num buraco de minhoca e sair em outro ponto do universo. Então, a informação que a gente tem, que veio de Taraj, é que
seres estão utilizando o buraco de minhoca para chegar até o nosso orbe e receber instrução e até doutrina. Então, assim, mas não importa se está vindo de outro. Isso, o nosso objetivo aqui é nos preparar, ok? Eu não sei, isso é uma coisa importante, tá? Eu não sei qual o objetivo de cada um, né? Tem muita gente que talvez esteja na doutrina do amanhecer com objetivos diversos que não é da doutrina do amanhecer, né? O nosso objetivo com esse estudo aqui é que a gente entenda a missão que Tia Neiva veio trazer para o planeta, entendeu? E que é cuidar do elite, é a primeira. E hoje a gente tem a missão, né? Porque a gente não precisa mais se preocupar com o elite. Essa é bem da verdade. Ah, Marco, mas você odeia os elites? Não, porque entrou no sistema. O sistema está aí, está funcionando. É só ir trabalhar e que a coisa vai acontecer. Não precisa estar, ai meu Deus, o que vai acontecer com esse elite? Não, já está tudo pronto. O nosso foco aqui somos missionários de Cristo reencarnado. Precisamos estar prontos para receber esses seres que a tia está falando aqui, que o pai Santa Branca fala em 72. Entendeu? Esse é o nosso foco. Então, se esses seres estão vindo de outras galáxias, que venham de onde for. O importante é a gente estar preparado para receber eles. Entendeu? O importante é quando o véu rasgar, que vier um homem, um ser com formas esdrúxulas, a gente não fique desesperado, né, e saia correndo, porque é o que vai acontecer, todo mundo vai sair correndo desesperado. Quem vai estar pronto para receber essas pessoas? Nós. Ou deveríamos estar prontos? Sabe Deus? Salve. Cíntia, cara. Microfone, Cíntia. Desculpa. Vamos raciocinar aqui comigo, mestre, e também os mestres que estão aqui. A tia Neiva está falando aqui que são homens de raciocínio. Justamente o que você está falando, que nós precisamos entender e eu quero entender. Então, ela fala de homens de raciocínio. Esses homens que vão aparecer de raciocínio. Ela está fazendo uma correção aí, dando com um cuidado preventivo para a gente, que esses seres, esses homens peixes que nunca foram vistos, a gente pode ler isso de sim, eu estava imaginando meio monstros, mas aí eu me toquei aqui que ela não está querendo dizer, que ela diz que são homens de raciocínios, então não são bestiais, não, eles são seres que pensam, se são de raciocínio, então eles pensam. Então, são espíritos amando e decidindo por socorro. Isso me chamou a atenção nessa frase, né? Porque eles não estão atacando, eles estão amando. Eles não estão invadindo, estão amando e pedindo socorro. A decisão deles, quando vem, não é uma agressão, é um pedido de ajuda, complementando tudo que ela está falando. Aí vem a minha pergunta. Se a maioria dos seres que que a doutrina trata como obsessão, será que seria um pedido de socorro mal interpretado? Eu penso que sim, porque, no fundo, encarnados e desencarnados, eles só estão buscando uma coisa: ser feliz. A Cíntia Leão, né, botou um joinha aí, né? Ela mora na Filadélfia, e lá tem aquele problema sério com o fentanil, né? Com aquela droga. Aqueles seres ali, igual zumbi, a única coisa que eles estão querendo é ser feliz. Só que eles foram para uma felicidade que fica, né, a pessoa fica dependente.
né? A famosa dopamina barata, né? A pessoa não quer gastar energia para ter aquela recompensa, que é simplesmente apertar uma seringa e ter a recompensa, né? Então, mas eles querem ser felizes, eles não... E esses seres que, mesmo os que estão obsediando, até o chefe de falange, eles lá no fundo eles querem ser felizes, entendeu? Todos querem ser felizes. Só que eles acham que a felicidade dele vai vir, né, através de roubo, né, roubo de magneto e tudo mais. É igual seres encarnados aqui que acham que vai ser feliz quando ganhar na Mega Sena, quando ficar rico e tudo mais, né? Ter poder. Então, Cíntia, é total, e eu nunca havia pensado nessa forma, e é fantástico esse pensamento que você trouxe, É como porque... você, quem na verdade me atentou para esse detalhe é você mesmo, que a Ah, tia Neiva, ela não faz exceção. Ela não faz exceção. E você já tinha dado vários exemplos dela, que até quem estava muito errado, você disse, não, ela pulava para defender aquela pessoa, tipo, não, não é bem assim, talvez essa pessoa teve um mau dia, etc. Então, ela não faz exceção. Então, né, bem condiz bem com ela. A outra pergunta é, essa legião de moças que está falando aí, me impactou muito os 2 livros dela, dela não, do Mário Sassi, que eu coloquei em áudio. Então, quando ela fala aí Ah, também mas de olha só, novo, o Mário oh, só sim, transcreveu, tá? só transcreveu, eu sei, sim, 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 eu Mas é tenho dela, é consciência. dela. É dela, é dela. Então, ela fala de uma falange inteira de espíritos femininos encantadores, né? E que se perderam totalmente. Acompanhe esse raciocínio meu que eu estou fazendo aqui. Uhum. Encantadores não está dizendo que é sofredor. Para mim, eu entendo, não sofredor, que não é espírito trevoso, que não é obsessor. Encantadores. Ela fala que são seres de beleza, né? Então, isso aí que ela fala depois, se perderam totalmente. Esse totalmente está bem duro, e por isso que às vezes pode fazer uma confusão. Mas essa confusão é temporária, porque ela está falando o seguinte: eles estão desorientados porque eles estão buscando sua galáxia. Eles não estão, para mim, né? Eles não estão buscando a Terra, eles estão buscando a encarnação, uma maneira de evoluir. Eles não estão buscando vingança, eles se perderam. Olha lá, você já vai já pegar o que eu quero dizer. Eles se perderam, mas eles estão buscando a sua casa. Eles querem voltar. Essa é a impressão que eu tenho, né? Esse é o bom de ler muito livro, que a gente fica com a mente bem aberta. Então, eles querem O problema não é ler voltar. o livro. O que Não, me, eu digo vários me dá livros, inveja de você não é ler o livro, é vários lembrar do livros. que leu. Ah, O que eu fico impactado é lembrar. Eu já li e não me lembro desse fato. ai, não, me impactou bastante. Então, elas querem voltar, estão perdidos, mas é porque não é que estão perdidos que são coisas ruins, não. É perdido porque se perderam de onde vieram. Uma falange feminina, não sabem o caminho, não sabem por onde ir. Então, é isso aí que eu quero pedir o raciocínio teu e dos mestres. Porque esses espíritos são encantadores de, se perderam de sua galáxia, não sei, se perderam totalmente no sentido, para mim, não é o problema, não é maldade, não se perderam no mal. Para mim é desorientação cósmica. Você está entendendo onde que eu estou querendo chegar? Do Sim, com livro, certeza. exatamente a história de Capela que se perdeu. Essa falange. Outra coisa dessa falange é. Por que moças? Será que essas falanges vão ser resgatadas por uma das falanges que a própria tia Neiva organizou? Que existem várias falanges de mulheres. Olha quantas falanges de mulheres tem. Só tem 2 falanges de homem, o resto é tudo mulher.
Uhum. É por aí que eu Você, pego essa parte. mas você sabe por que, que as falanges são de mulheres? Por dois motivos. Primeiro, a questão do comando, né? Que o homem é o comandante e tudo mais. E, e por isso também, né? Porque a mulher, por ser mãe, ela é um ser que já naturalmente tende ao amor incondicional, né? A mãe está vendo lá o filho, pode ser o pior filho que for, para ela sempre vai ser um anjo, entendeu? Então, por isso, porque se colocasse os homens na falange, talvez esses seres que vão ser atraídos, ele fala, não, mas aquele ali não dá não para mim, entendeu? Talvez isso. Ô, Cíntia, eu queria te pedir se você pudesse depois separar esse trecho aí do livro, se você conseguisse para hoje, se tiver fácil acesso, seria fantástico, para a gente ler e fazer essa comparação. Mas é isso, não dá para entender, Cíntia, do que exatamente ela está falando. Ela pode estar falando da, realmente de um grupo que veio de outro planeta, né? Ela pode estar só ter se expressado de forma, usou galáxia, mas poderia usar planeta, né? A outra coisa da orientação é que pode ser dois tipos de orientação. Uma orientação é GPS, a outra orientação de mostrar o caminho espiritual, a elevação. Esses espíritos, Isso. quando eles falam, a narração deles pode ser entendida de milhões de maneiras e diferentes de cada cultura, de cada entendimento. Uhum. Se você conseguir, Cíntia, trazer pegar aí, A senão, parte sem do problema. livro, qual a parte específica que você quer? Essa que você está falando das moças, da falange de moças encantadoras, Aqui, que acabou de falar. não, mas você falou que tem uma referência lá no livro da Conjunção? Ah, não, o que eu estava falando da referência do livro não é de moças, não. O que eu Ah, estava falando tá. do livro é a própria história de Capela, Ah, ok, ok. né? E se isso poderia ser algo parecido, de que se perderam, e que tinham uma missão, e que se perderam, É, e é, tiveram que não, sair. ok, mas eu acho que nesse texto, na minha visão, tem a ver com o nosso orbe, entendeu? Tem a ver com o nosso Ah, orbe, ok, ok. eu acho, né? Mas pode ser que venha de outra galáxia, mas eu acho que aqui já não tem muito a ver com capelinos que a gente vai resgatar e tudo mais, não. Até porque já não tem muito mais capelinos para ser resgatado, entendeu? Ara. Ah, não, é só voltando isso, né, da galáxia e de se perderam. Eu não sei se o perderam pode ter dois sentidos, né? Para mim eu tô meio confusa. Ou perderam porque perdeu fisicamente, ou perderam porque se perderam, é, fracassaram na missão, digamos assim. Os dois dá no mesmo, né? Sim e não, porque se você, para mim, se eu interpretar essa frase falando assim, que se esses espíritos vieram, a gente até falou dos buracos de minhoca, né? Vieram de outra galáxia, se perderam aqui e não conseguem achar o caminho de volta. Não sei se isso é possível, eu nunca ouvi falar nisso, por isso que eu tô perguntando. Não sei Não, como pode ser. eu acho que não é literal assim, não. Ok, Né? Não é ok, literal, não. Se perderam aqui, perderam a oportunidade, se perderam ok. na vaidade, mas eu interpreto assim, Aí né? tudo Como bem. que se perderam se identificaram tanto com o sistema primário que se perderam, entendeu? Na luxúria, nesse ponto. Sim, aí Cíntia, faz calma. sentido. Cíntia Leão. É interessante porque eu fui na mesma linha de raciocínio da Cíntia, porque eu até tinha aberto aqui o conjunção dos dois planos, porque
lá também tem essa história de seres que até na época que a gente estudou com o mestre Tales, e a gente ficou questionando, mas esses seres seriam encarnados, seriam desencarnados, né, eles citam lá também alguns seres que estão no planeta Terra, mas que eles não são, eles coabitam com a gente, mas que eles não são visíveis com a gente, né? E aí eu não achei aqui no livro, né, eu tenho que pesquisar, mas Não conseguiu achar, não? eu posso até procurar aqui depois melhor, mas teve uma frase aqui que eu estava vendo, que quando ela fala da chegada dos Ictumãs, eu achei bem interessante, que ela fala assim, que na época, muita coisa já tinha acontecido na Terra, né, já tinha tido uma história antiga da Terra. Existem outras tradições, né, espiritualistas e, né, sei lá, outros saberes, né, de outros lugares, que falam que antes, né, que a Terra começou nesse processo evolutivo, que ela antes de estar madura, a Terra ela recebeu vários povos de vários lugares, né? Tem umas que falam das guerras que aconteciam, enfim. Não vou entrar nesse buraco de minhoca, porque eu nem tenho conhecimento. Mas a gente não sabe, assim, a gente estuda a história de Capela porque é a nossa história, mas outros povos podem ter vindo para cá de exílio também, e a gente não sabe que tipo de povos que coabitam aqui com a gente em dimensões diferentes, né? Em outros níveis vibracionais. Então, achei muito interessante, que é como assim, a partir do momento que ela está alertando, né, a partir do momento que começar os dois planos começarem essa conjunção, que a gente vai começar a ter acesso a esses outros planos vibracionais que a gente não tem hoje, né, que é como se a gente tivesse protegido deles, a gente vai começar a enxergar outros seres, né, que às vezes eles vão ter formas diferentes da nossa, porque eles vieram de outras origens evolutivas, né, porque eu entendo que esses seres são hoje desencarnados, que a gente talvez não teria eles encarnados, apesar que eu já ouvi falar dos intraterrenos, umas coisas. Mas o que mais me chamou atenção na fala dela, que eu acho que é onde a gente tem que focar, e é que ela fala, né, que a importância da gente não se chocar, né, não se choquem, né, então onde tocou em mim é que ela está dizendo, são filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, assim como vocês, merecem o mesmo carinho, o mesmo cuidado, merecem um atendimento tão carinhoso como aqueles que você dá a qualquer humano, né, que evoluiu, que se semelham a vocês, que entra pela porta do templo, e que vocês vão ter que receber com eles com esse mesmo amor. Então, acho que é esse aí a advertência dela, para a gente não julgar pelas aparências, né, porque, assim, a Ara até comentou, né, da gente ver nos desdobramentos ali, aqueles seres, mas nem todo mundo tem esse acesso, né, que vai saber que aquilo ali é um ser humano, né, isso que a Cíntia frisou aí, seres de raciocínio, são seres humanos, né, são filhos de Deus Pai Todo-Poderoso iguais a gente. Como eles se apresentam não importa, amem a essência que está ali dentro. Exato. Esse é o desafio, é não olhar para a aparência e olhar para a centelha. E como que a gente exercita isso dentro da doutrina? Pode falar, Cíntia. Mas alguém me responde. Como que a Eu gente vou responder. exercita... Eu vou responder essa Cíntia. pergunta do meu mundinho ali, aqui na cantinho do meu mundinho. Foi meio chocante eu começar a trabalhar com os visitantes que vêm intoxicado. Foi Mas chocante. Eu não. peraí, só um minuto, só um minutinho, Cíntia. Sim, sim. A Cíntia Leão falou assim, que a gente não pode olhar para a aparência, né? E eu falei, esse é o desafio, é não olhar para a aparência, seja ela qual for, o hominídeo ou na hora que acontecer a conjunção, né? E a gente vai ver seres, como já foi mostrado aqui, homens-peixe, né? E a gente conseguir enxergar não aquele ser externo, mas o que está dentro, que é a centelha espiritual, né? E aí, como que a gente exercita isso dentro da doutrina do amanhecer? Preciso que alguém Era me isso responda. então tá certa a minha resposta. Então, Ah, é? tá certa. Então, para Então mim tá foi um bom. choque muito grande receber as pessoas intoxicadas, que eu achava, como que a pessoa vem para um trabalho espiritual completamente intoxicada? E o Intoxicado trabalho o foi quê? muito Bêbada, drogada? drogada, Ok, beba não, com bastante cheiro de álcool, bastante álcool. ok. E também cheiro de drogas e tal. E para mim, o trabalho, o treinamento foi justamente esse.
esquecer desse cheiro, esquecer da condição daquela pessoa, da agitação, e simplesmente olhar ali o ser que estava dentro, a chama. Mestre, a resposta que você está procurando é desprender da alma. Não. É porque É quando a tão gente simples, desprende da. É porque é quando a tão gente simples desprende. que a gente esquece. É igual a É, quando, respiração. Ah, tem uma resposta certa aí? É um quiz? É É. uma. Ah, eu não sabia, eu não sabia. quando Mas você fala, Matt desprende da Gleiser. alma, quando você desprende da alma, que você tá ali, perdeu a sua personalidade, que você entra na individualidade, você se torna a centelha, né? E eu sou a centelha e aquele irmão que vem também é a centelha. Eu não tô olhando ali se ele veio drogado, se ele veio bêbado, se Perfeito. ele veio de qualquer jeito. Então, Mas quando aí você já, desprende da alma, você consegue enxergar a essência do seu irmão. mas aí já é o final, mestre Gleiser. Aí você já conseguiu o objetivo. Mas antes de conseguir o objetivo, como é que a gente treina? Gente, é tão simples. Salve Deus. O Deus que habita em mim reconhece e saúda o Deus que habita em você. O salve Deus é para treinar isso. É que a gente usa salve Deus até como palavrão. Salve Deus, né, meu irmão? Como pergunta, salve Deus? Tipo assim, tá tudo bem? Mas o salve Deus é o namastê, o Deus que habita, a centelha que habita em mim, reconhece a centelha que habita em você, você sendo muçulmano, judeu, cristão, budista, branco, preto, amarelo, azul, careca, cabeludo, gordo, pequeno, não importa. A centelha que habita dentro de mim reconhece e saúda a centelha que habita dentro de você. Esse é o treinamento. É que a gente acaba igual a respiração. A gente é tão fácil respirar que a gente não dá valor, entendeu? Mas era essa a resposta. Viu como é que era mais simples do que. Mas vocês são muito ortodoxos, muito assim, eruditos, melhor falando. Mas tudo que vocês falaram está certíssimo. Tudo bem. Então vamos seguir aqui, ó. Se desencaminhar, então aqui, se desencaminharam, está falando dessas moças, né? Na falange de moças. Se desencaminharam e caíram em abismos terríveis e vivem como cobras. Nós é que temos que tirar todos esses pensamentos. Nós é que temos que transformar esses espíritos. Espírito do século XX. Eu não sei se ela falou do século XX. Não. Tudo bem. Gente, aqui está claríssimo para mim, não sei para vocês, que está falando de ou etérico ou astral inferior. Eles caíram no abismo, que é onde a gente vai fazer resgate todas as noites, vivem como cobras, né? Aí eu me recordo lá do filme, como é que é o nome do filme lá, do André Luiz? Nosso lar? Enfim, Nosso Lar, né? Lá no umbral, as pessoas se rastejando na lama, né? Quando eu penso em umbral, eu penso daquela cena, as pessoas se rastejando na lama, e nós que temos que tirar todos esses pensamentos. Como é que a gente tira o pensamento? Salve Deus, meu irmão, seja bem-vindo. Você está num pronto-socorro universal. Aproveite para perceber que você já é um espírito desencarnado. Somente o amor e o perdão irá trazer a felicidade que você está buscando. Vou pedir a Jesus que ilumine seus caminhos, siga em paz e boa sorte. Somos nós que fazemos isso. Nós é que temos de transformar esses espíritos do século XX, eu não sei se é século XX. Então, aqui está muito claro que ela está falando, né? Ela usou aqui em cima galáxia, cadê? Onde é que está a galáxia aqui? Aqui. Ela usou aqui em cima a galáxia, mas talvez ela só está se referindo ao etérico, ao astral, mas não faz diferença. O importante é que a gente é que faz esse trabalho. Se vem de outras galáxias, se vem por buraco de minhoca, ou se é daqui do orbe, não importa. Cíntia Cava.
Essa linha aqui, se encaminharam e caíram em abismos terríveis. Se encaminharam, não foram jogados, se encaminharam. Seu Ou padrão seja, vibratório é sua sentença. exato. Então, estavam em movimento, buscando sei lá o quê, de cada grupo, do que eles vinham buscando, e o caminho as levou para abismo. Então, aqui tá falando de que existem rotas erradas no plano espiritual, que logicamente nem tudo é luz, nem tudo é um guia, né? Um guia bom, e que existem esses caminhos aí que são armadilhas e que são abismos. Então a pergunta é: sempre quem cria esse abismo é o estado da consciência, o estado vibratório? Sempre essas forças, essas formações, elas são naturais do etérico em que nós vivemos, ou elas são as Peraí, do criações? etérico que nós vivemos, não entendi. É o que está ao redor aqui do físico. Uhum. É, Essa. essa frase da nossa mãe, seu padrão vibratório é sua sentença, é o que define isso aí. Por algum motivo, esses seres se tinham um padrão e quando desencarnaram, se é que eles desencarnaram, né? Eu acredito que sim, eles foram atraídos diretamente para esse abismo, entendeu? Ou, não, se não for atraídos diretamente para o abismo, né, caíram em uma situação e aí uma foi capturada por uma falange, né, de sofredores e viraram escravos e de repente quando não tinha mais nada, que esse é o processo, né, de um desencarnado, né, como a tia diz que não tem um padrinho, né, que que o processo final não serve para mais nada, joga ele no fundo daquela caverna ali, joga naquela fossa, naquela fissura lá e deixa isso ser para lá, que isso não presta mais para nada, entendeu? Hum. Até E- que, até que uma mãe, ou, sei lá, alguém, né, consiga com uma vibração chegar nesse ser e alguém possa ir lá e ajudar ele a ser resgatado. É porque eu não tomo as palavras da tia Neiva como, eu tomo como coisa séria. Então eu vejo assim, quando ela fala assim como cobras, eu sempre, ou algo assim que parece tão simplório, para mim não é nada simplório. Eu estou acostumada com esse tipo de leitura, no sentido de ler isso. Eles são sempre muito profundos. Então, poderia haver a hipótese, se você já leu em outras literaturas aí da doutrina, que no caso desses espíritos que ela diz como cobras, que isso significa que se perderam, que caíram nesses abismos e talvez se arrastam, foram, tipo, estão degradadas, tipo, perderam a forma humanoide. Sabe, cobras não tem membros, então não tem mão para manipular, não tem pé para caminhar, porque ela falou ali atrás, né, que era preciso que a gente tivesse luz nos nossos pés e nas nossas mãos. Então, não sei se tem alguma relação a isso, sabe? Que esses espíritos perderam aí exatamente isso, essa capacidade de agir, das mãos, de caminhar com os pés, e só restou então ficar aí rastejando, mas eles não vivem, né? Eles estão aí como cobras, porque, né? Isso não é vida ainda, essa vida desse progresso, desse trabalho que sai desse sistema primário que você falava.
Pode ser, mas é assim, eu particularmente, sim, eu não consigo ver uma ligação entre lá em cima, né, falar sobre irmãos, tá, e esse aqui que é cobra, ou seja, não tem membros e tal. Não consigo ver essa relação, porque a cabeça dela ela vai do zero ao 1 milhão e volta no 100 mil, e cada parágrafo desse, às vezes, não tem conexão com o de cima, entendeu? Pode ser, mas é o que eu estou falando. Não adianta muito a gente ficar especulando, né, palavras por palavras. Ah, se veio de outra galáxia, se não veio, se literalmente viraram cobras, né? A gente sabe que um elítrio, que é o fim de carreira de um espírito, é um elítrio, ele é um ser que não tem uns bracinhos pequenininhos, né? Não tem um pé, tem só um rabinho e tal. Mas Eu eu, concordo eu com acho que você, até porque ela está falando que nós temos que tirar todos esses pensamentos. Então, o foco não é esse, realmente, tirar todos esses pensamentos. Então, essa separação, esse abismo que existe, então, justamente está no pensamento, como você mesmo estava colocando aí, a prisão mental que a gente vive, né? isso é exatamente, exatamente. É sempre bom a gente lembrar que a gaiola está aberta e o passarinho está acostumado a ficar lá e não sai porque está acostumado, entendeu? Então, assim, esses detalhes, a gente vai ficar especulando, 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 e talvez a gente não. Qual que é a mensagem principal? Que somos nós que cuidamos desse ser. E eu acho que esse parágrafo aqui, ó, vai se conectar com esse aqui. Ou seja, daqui para cima é uma coisa, aqui para baixo é outra. Você vê que ela fala assim, ó, são homens. Aqui ela está falando dos homens peixe. Ó, até aqui ela está falando dos homens peixe. Isso aqui é um parágrafo completamente separado desse, e aqui é também uma coisa que está completamente desconecta. Está falando do mundo peixe. Aí ela fala assim, ó, um dia desse eu estava passeando por aí, estava andando por aí, vi uma falange, não sei o que, já não tem mais nada a ver com os homens peixes que vão aparecer na conjunção de dois planos, de duas dimensões, né? E aí eu acho que se conecta com isso aqui, ó. Depois que ela fala disso aqui, que ela viu esses seres, né, que viu essa falange e tal, e depois os seres que viviam como coisa, ele fala assim: eu tenho medo, meus filhos, que estamos andando muito devagar. Tenho medo que estamos andando muito devagar e talvez vocês não possam me alcançar. Esse, eu estava, enquanto assim estava falando, eu estava tentando achar aqui no AK9, esse texto aqui me preocupou muito pelo seguinte, porque esse áudio foi em 1981. Só que tem, não sei se é uma carta, não sei se é um áudio, tá? De nossa mãe falando que ela tem medo completamente ao contrário, que ela não vai chegar um tempo que ela não vai conseguir alcançar o doutrinador. Não sei se o mestre Gleice já se lembra dessa carta ou desse áudio. Acho que é um áudio. Que ela tem medo que ela não vai conseguir alcançar o doutrinador. De tão, não é especial, de tão, alguma coisa assim, de tão especial, de tão fera que vai ficar o doutrinador, que ela fala: eu tenho medo que eu não alcance vocês, meus filhos. Acho que é um áudio dela. Eu vou tentar achar para trazer. E aqui, no finalzinho da vida dela, porque aqui ela já está nas últimas, entendeu? Nem sei se ela foi recartilhada depois disso, porque
Quando a gente ouve o áudio, você vê quantas vezes ela para. E hoje eu estava ouvindo de novo e eu reparei uma coisa: tem hora que ela para, tem um silêncio lá no fundo, fala assim, ó, ela buscando oxigênio para continuar falando, entendeu? E agora ela muda o discurso dela lá do início, que ela tinha medo que ela não ia conseguir alcançar o doutrinador. Agora ela tem medo que a gente não alcance ela. Eu vou achar esse áudio para vocês verem a mudança do tom que ela está falando. Eu tenho medo, não sei se gosto de ir. Eu tenho medo, não sei se gosto de ir, tenho medo de ficar. Ou seja, o que eu entendi aqui? Ela diz que tem medo da gente não alcançar ela. Aí ela fala, eu tenho medo. Não sei se gosto de ir. O que é isso? Morrer, desencarnar. Tenho medo de ficar, mas precisa. Isso que eu entendi, tá, gente? Se alguém entendeu diferente, por favor. Mas precisamos, meus filhos. É a hora absolutamente, ou seja, é agora, é urgente. É agora que esclarece as coisas que nós vamos passar, toda essa humanidade. Ou seja, tentando traduzir, é agora a hora de esclarecer para que a gente se prepare para tudo que vai acontecer com essa humanidade. Alguém tem alguma visão um pouco diferente dessa que eu tive? Ah, não sei se é diferente, eu só queria completar o que eu vejo, a minha impressão que eu vejo do que ela fala aí, é que ela sabe que ela vai desencarnar logo e que Uhum, ela queria ficar aqui para ajudar a gente mais, mas que ela sabe isso. que ela vai, né, se elevar. E e vai, né, para um plano superior, e a gente vai ficar aqui. E aí ela fala: "Não sei se eu quero isso, eu quero ficar". Eu entendo essa, né, esse sentimento dela. E É isso que, mesmo. né, e tudo que ela fala, a impressão que eu tenho é que ela vê tanta coisa, por isso que às vezes ela se atrapalha, entra num parágrafo, entra em outro, entra Exato. no outro. Ela tá tendo várias Aham. visões, tá vendo um monte de coisa, tá vivendo várias dimensões. Ela está vendo as pessoas na frente dela e ela está vendo a gente aqui agora, lá Exatamente. naquele Tá. momento. E ela está tentando. Você imagina uma pessoa sem escolaridade, eu não gosto de. Não vou, esquece escolaridade, sem a capacidade de retórica, né? Vendo aquele momento, vendo o futuro em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em 50 anos, e tendo que colocar isso para falar com as pessoas que estão na frente dela e para falar com a gente aqui agora estudando a carta. Você imagina isso na Sim, cabeça dela? sim. Difícil, E quando muito ela difícil. fala assim: eu acho que, né, vocês estão indo muito devagar", é porque ela tá vendo, talvez, né, já o tanto que ela já alcançou, o tanto que ela já, né, se elevou, e tá vendo a ignorância das pessoas que estão em volta dela. Exato. Eu tenho. Então, eu Pode eu falar. eu particularmente não vejo muita diferença. Eu tenho, eu tenho uma sensação, e eu queria colocar aqui, e a gente vai terminar. Vou até colocar em negrito mais uma vez, para a gente saber que paramos aqui, que já são 9h56. Eu tenho a sensação, e eu queria ouvir de vocês, que a conjunção de duas dimensões não aconteceu porque não tem um contingente de jaguares preparados para receber esses seres. É a sensação que eu tenho. O que vocês acham? Eu acho que está acontecendo no ritmo que tem que acontecer. Eu acho que não tem como parar isso. E eu acho que não é só os jaguares, tem várias outras doutrinas que também estão trabalhando da maneira deles, né. A gente trabalha
da nossa maneira, mas tem várias outras doutrinas que também vão trabalhar da maneira deles. Eu acho que está acontecendo do jeito que tem que acontecer mesmo, e eu acho que, ah, vai acontecer, a gente estando preparado ou não. É assim que Então, eu que vejo. vai acontecer, eu tenho certeza. A questão é, será que já era para ter acontecido e não aconteceu porque, independente se é na doutrina do amanhecer e qualquer outra doutrina, os seres não estão preparados e vai ser um caos, e aí, por isso, está se tardando, está se postergando essa situação? Pode falar, Cíntia. Essa pergunta que você está fazendo, ela deveria estar no centro de todo estudo sério da doutrina. É Concordo. sério que eu estou falando. Deveria ser o centro, né? A gente pode falar de hipótese, por que que não aconteceu? O que passa pela minha cabeça podia ser que o timing, o tempo, ou estava literal ou não. A interpretação da data, a gente pode não estar sabendo interpretar a data, né? No meu caso, estou pensando para mim, né? Não aconteceu porque, tipo, não aconteceu porque não chegou a hora, né? Mas não tem dúvida, eu não tenho dúvida que vai acontecer, obviamente. A outra hipótese é que essa conjunção, ela é processual, não eventual. Eu não estou falando nada demais, isso tudo a gente já estava falando. Então, uma hipótese o timing, a outra hipótese que a conjunção ela é processual e não eventual, ou seja, não é um dia, um evento, um processo gradual, e que já começou e está em andamento, já estamos dentro dele, e pode ser que, né, eu estou perguntando, será que já aconteceu e já está, sabe, a full gas, como a gente fala lá na Alemanha? Então, e a outra hipótese também seria que vai aí exatamente onde você falou, que essa é para mim a mais forte. A conjunção depende dos jaguares e os jaguares não estão prontos. Bem, alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, eu vou fazer a cena do próximo capítulo, que é a parte mais fantástica para mim nesse áudio, que ela fala assim: é bacana. Eu gostaria de estar junto nessa época. Ou seja, está falando com a gente. Não é naquele povo que está sentado na frente dela. Eu gostaria de estar junto nessa época e lutar. Deixar vocês. Sei que vocês vão ter momentos encantadores como doutrinadores que são. Ajanães, doutrinador, que conhece uma doutrina, ou seja, que entende a doutrina do amanhecer, ou que deveriam entender a doutrina do amanhecer. Eles, todos vocês, vão se encantar nesse instante. Olha que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda. Então a gente vai parar por aqui hoje e semana que vem a gente vai seguir aqui. Assim, você tá. Faz Essa a aí para a pergunta. próxima, essa para a próxima semana que eu deixo, né? Qual que é a Será pergunta? que essa conjunção foi adiada pelos mentores? Será que a conjunção aconteceu parcialmente e fragmentou? Não se sustentou? Não sei. Tudo bem. Então, vou parar a gravação para a gente fazer o encerramento.